Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos agora para a correção do PET da semana 4 do primeiro ano do ensino médio, tá? Ele vai estar introduzindo para vocês a função de primeiro grau. Função de primeiro grau, gente, ela é muito ampla, muito extensa. Então, assim, a partir dos exercícios da correção do PET, eu fui explicando. Então, a aula está um pouquinho extensa. Se vocês cansarem, dá uma paradinha e continua, tá? Mas eu vou colocar lá no meu canal algumas aulas bem detalhadas explicando mais, aulas introdutórias da função de primeiro grau. Mas para correção do PET, eu acho que está bem explicado e está assim, aumentando um pouco mais do que somente chegar e passar o resultado para vocês. Tem algumas explicações aí ao longo da correção, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção. Bom, nessa questão, considerando que temos uma dessas bicicletas, tá? Então, lá no problema, te dá uma bicicleta e fala que você, a cada 1 hora pedalada, você consegue carregar 4 celulares. Então, considerando que temos uma dessa bicicleta para carregar, né, os celulares, e hipoteticamente podemos carregar 4 celulares. Então, vamos ver aqui, 4 celulares, tá, com velocidade mediana por hora pedalada. Interpretação. Então, em 1 hora pedalada, eu carrego 4 celulares. Reflita sobre as questões abaixo e responda o que se pede. Quantos telefones celulares podem ser carregados se pedalarmos 5 horas? Bom, vocês podem fazer uma regra de 3 direto, tá? Utilizando essa relação, 1 hora, 4 celulares. Então, 5 horas vão ser 5 vezes 4, que vai dar 20 celulares. E 7 horas vão ser 7 horas vezes 4, que vão ser 28 celulares. Eu gosto muito de trabalhar com a regra de 3, mas como aqui nós estamos falando em função, vamos deixar assim, que nós vamos ter que montar uma função. Tá? O que significa isso? O 5 é quantidade de horas e o 4 é o número de celulares carregado por hora. Tá? Formule uma expressão que calcule a quantidade de celulares que podem ser recarregados em função de horas pedaladas. Tá? Por isso que eu não coloquei, não fiz regra de 3. Então, o que a gente vai ter? Nós temos que a quantidade de celulares carregados vai ser igual horas pedaladas vezes 4 celular por hora, tá? Então, a gente pode escrever o quê? Que o número de celulares vai ser igual horas pedaladas vezes 4. Na expressão escrita anteriormente, quais são as variáveis envolvidas? Nós temos 2 variáveis, uma independente e a outra dependente. As variáveis são número de celulares, que é o NC, e H, que são as horas pedaladas. Se eu quiser chamar o NC de Y e o H de X, nós teríamos essa função, Y igual a 4 vezes X. X, horas pedaladas, e Y, quantidade de celulares carregados, tá?
Então, a gente teria essa expressão. Aí, como que a gente faz? Em 1 hora, complete a tabela. Em 1 hora pedalada, é a primeira informação do problema, 4 celulares. Em 2 horas pedaladas, 8. Em 3, 12 e assim por diante. Em 4, vai ser 4 vezes 4. Daqui para aqui, o que está acontecendo? Está multiplicando por 4. É isso? Então, essa primeira coluna, primeira linha, é como se fosse meu X e os celulares carregados, o meu Y. Tá? 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, aqui 24 e 28. Gente, o que aconteceu aqui, tá? Nós montamos uma função a partir do dado do problema, coisa que acontece com a gente no dia a dia. Então, essa expressão que a gente tem aqui, tá? Ela é uma função de primeiro grau. O que ela é uma função, tá? Uma variável está em função da outra. Quem que é a variável que está em função da outra? O y. O y é a variável dependente. Se eu mudar o x, por consequência, o meu y muda. Então, aqui é uma função de primeiro grau. Nós vamos ver isso mais adiante. Aqui, ó. Definindo o que é função. As duas propriedades que tornam uma relação entre grandezas, grandeza é tudo que pode ser medido, tá? Em função entre essas grandezas são, para cada valor de uma variável independente, que eu vou chamar que vai ser o meu x, há um valor correspondente para a variável dependente, que é quem? O meu y, tá? A cada valor da variável independente, que é o y, corresponde um único valor da variável dependente, que é o x. Então, se eu tenho um x valendo 1, vamos pegar a minha função lá da bicicleta. Eu posso escrever y, ao invés de y, eu posso usar f de x, função de x, tá? Então, o que está falando? Olha só, a minha variável independente é o f de x, é o x, e a variável dependente é o f de x, tá? Então, olha aqui, se eu tiver um f de 1, eu só posso ter qual resultado? 4 vezes 1, 4. Eu só posso ter o resultado 4. Não tem como eu ter um f de 2 e ter um resultado valendo 4. Então, para cada variável independente... Ai, errei. Tá errado, gente. Para cada variável independente, que é o x, eu só posso ter um único valor de y. Tá? Então, corrigindo aqui. Para cada variável independente, que é x, eu só posso ter um único valor dependente, que é y. Então, se meu x é 1, eu só posso ter 4. Não tem como eu ter um x valendo 2 e o meu resultado dá 4. Então, não tem jeito. E para cada valor independente de x, tá? Um único valor de y. Isso aqui está escrito de forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Uma função é uma relação entre duas variáveis, x e y, de maneira que, para cada valor de x, há um único valor de y correspondente. Se eu fizer f de 2 nessa minha função aqui, vai ser 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, para x valendo 2, eu só posso ter 8, tá? Que é chamado de imagem de x. Então, a minha resultado aqui, ele é chamado de imagem. Nós vamos ver ele na frente no diagrama. Como o valor de y depende do valor de x, fala
que y é dependente e x é independente. O meu y, o meu f de x ou y, ele sempre vai ser um resultado, tá? Eu tenho que colocar valor no x para encontrar o y. Então, para cada valor de x, eu vou ter um único valor de y. Uma variável y pode ser representada por f de x. Foi o que eu coloquei aqui para vocês. F de x ou y é a mesma coisa. Y é igual a f de x, sendo x a variável independente e y dependente. Y é meu resultado, ele depende do x. O símbolo f de x lê-se assim, ó, f de x, tá? Vem dentro do parênteses. Nesse caso, a função é que relaciona as duas variáveis. Então, eu tenho uma função que vai estar relacionando o x com o y. Se eu tenho um x, quanto que vai dar o y, tá? Eu tenho um trabalho aí. Se eu colocar x, quanto que vai sair a minha resposta para y? Um exemplo. A função y é igual a 150 mais 25x. Pode ser escrita como f de x igual a 150 mais 25x. No caso do exemplo que nós temos, o f de x é igual a 4x. F de x é o número de celulares carregados e x são as horas pedaladas, né? Aqui, ó, x horas pedaladas e y o resultado, o número de celulares carregados, ok? Aí veio uma primeira atividade. Represente a função que relaciona cada número inteiro com o seu sucessor. Sucessor é o que vai para frente. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um número inteiro em x e aqui os seus sucessores, né? Lembrem-se lá da reta. Então, o que está acontecendo do x para o y? O que está acontecendo? Nós vamos primeiro, na primeira forma de representação, que é a tabela. Depois nós temos diagrama e depois nós temos gráfico. Então, vamos lá. Do x para o y, o que aconteceu aqui? Né? Eu tenho um x valendo menos 2, tá? Então, olha só. Eu tenho um x valendo menos 2 e saiu um y lá na frente para mim com 1. O que aconteceu aqui nesse meio? O que aconteceu aqui para ele virar 1? O que aconteceu? De menos 2 para chegar em menos 1, o que aconteceu? Mesma coisa, de menos 1 para chegar em 0, o que aconteceu aqui nesse meio? Vamos pensar? Tem que ser a mesma coisa, tá? Para todas as colunas aí. Tem que ser o mesmo processo. Então, de menos 2 para chegar em menos 1, vocês podem pensar que eu somei quanto? 1. Menos 2 com mais 1, menos 1. Vamos ver se dá certo no próximo? Menos 1 com mais 1 vai dar 0. 0 com mais 1 vai dar 1. 1 com mais 1 vai dar 2. Então, qual a relação que está acontecendo aqui? Eu estou somando quanto? Eu estou somando 1. Então, eu estou fazendo x mais 1 que vai me dar o resultado. Então, esse processo aqui do meio, está acontecendo o que nele? X mais 1 vai ser igual a y. Então, a minha função, qual que vai ser a expressão que eu vou estar escrevendo? Eu vou escrever ela aqui, mas vou inverter. X mais 1 é igual a y. Colocando na ordem correta. Y é igual a x mais 1. Ou f de x é igual a x mais 1. Essa é a minha função
que eu tenho que representa essa variação na tabela. Como que eu escrevo uma função de primeiro grau ou uma função afim, tá? A minha função afim, ela é escrita da seguinte forma. Vou colocar aqui de vermelho. F de x é igual a x mais b. Então, essa minha função aqui, ax mais b. Então, aqui está a minha função que representa essa variação. Se eu jogar isso aqui, f de x igual a x mais b, quem seria o meu b? 1. E quem seria o meu a, que não aparece aqui do lado? 1. Ok? Então, essa é a minha função. Vamos olhar agora em forma de diagrama. Então, olha só. O diagrama é o seguinte, vocês têm dois conjuntos, tá? Isso aqui é conjunto do inteiro em conjunto de inteiro. Então, eu tenho esses valores no conjunto de inteiro, o conjunto de inteiro todo. É como se fosse a reta, do menos infinito para mais infinito. Aconteceu alguma coisa aqui que foi para o conjunto do inteiro, lá do outro lado. Então, o que que acontece? Esse menos 2, tá? Que tá aqui. Esse menos 2 é como se fosse o meu x da tabela. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Vamos lá. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Ok? O menos 2 me gerou um resultado de quanto? Menos 1. Olha lá na tabela. Meu y, menos 1. Então, esses valores do primeiro conjunto, tá? São chamados de domínio. Eles são os valores de x. E esses valores da pontinha da setinha, ou seja, o menos 1, 0, 1 e 2, são chamados de imagem. Imagem é aquilo que reflete, não é o resultado de uma refração? Então, vocês vão lembrar de imagem, vai ser o y, ou que a gente pode falar de f de x. É o meu resultado. Agora, tá vendo esse fzinho aqui? É a minha função. É como se fosse uma máquina de processador, tá? Você entra com o x, processa em uma função e vai sair quem? O y. Só que não são todos que são y aqui, não. Tá? São só os meus resultados, é que vai ser a imagem. O conjunto, ele é imenso. Só as pontinhas das setas que vão ser o meu resultado. E qual que é a função que tá aqui no meio, que tá entrando x e saindo o resultado y? É a função que nós encontramos, que é qual? X mais 1. Então, esse f, ele é x mais 1. Se eu tenho um x valendo 1, a hora que eu somar mais 1, vai sair quanto? 2. E daí por diante. Então, ele é como se fosse uma máquina de processamento, tá? Você entra o x, como se fosse... Deixa eu tentar desenhar aqui uma brincadeirinha para ilustrar para vocês. Aqui você vai ter um processamento, que vai ser a minha função. Supor que seja aqui um funil. Aqui vão entrar os valores de x, e aqui embaixo vai sair quem? Os valores de y, tá? E aqui é a minha função que é processada. Nesse caso, a minha função é x mais 1. Vamos supor que entre o valor que a gente tem aqui, o valor 0. Se entrar o 0, vai processar 0 mais 1. E vai sair quanto? Vai sair
1. Então, eu tenho 0, processou com mais 1, saiu 1. É isso. Tá bom? Miriam, para que a gente usa isso? A gente usa isso para entender essas relações aqui do nosso dia a dia. A gente vai ver mais. Tem uma aula introdutória que eu tô fazendo, que vai estar postado para vocês, tá? Função, uma coisa que cai demais no Enem, é uma relação, assim, diária nossa de trabalho, tá? Muito usado em empresas, que vocês vão ter esse entendimento. E a outra forma de representar seria a nossa representação gráfica da função f. Como que é essa representação gráfica? É o meu ponto, são os meus pontos cartesianos, os pontos pares ordenados lá do plano cartesiano, x e y. Mira, onde que eu consigo isso? Lá na primeira tabela que nós fizemos. Olha só, qual é este par ordenado aqui, né? Aqui eu vou ter x e y. O meu x é menos 2 e o meu y é quanto? Menos 1. Para este aqui, se entrar x, vai sair 0. Então, vai ser menos 1 e 0. Vamos lá na nossa tabela? Então, eu tenho menos 2 e menos 1. Eu tenho menos 1 e 0. Vamos aqui comigo? X e y. X menos 2. Pega aqui, ó. Menos 2, caminhamos para o lado do y, vai dar quanto? Menos 1. Então, aqui eu tenho um ponto. Menos 1 e 0. Menos 1 para x e 0 para y. Vai ficar em cima do eixo. Depois, eu vou ter o quê? x0, 0 mais 1, 1. Vai estar aqui. E por aí vai. Então, essa é a representação, tá? Dos nossos... Vou pôr aqui, ó. Dos nossos pares ordenados que nós conseguimos, né? Montando a tabela, atribuindo valores a x para encontrarmos o y, tá? E aqui a gente tem a nossa reta. Vou tentar colocar uma reta aqui para vocês. Vamos pôr essa reta vermelha. Aqui. Então, aqui nós temos uma reta, onde essa reta, ela vai representar a minha função de f de x. Então, o f de x dessa função, ela é o que mesmo? Vamos lá? X mais 1. Toda função afim de primeiro grau, ela sempre vai ser uma reta, tá? Nós vamos trabalhar, eu depois na aula introdutória, vou passar para você os tipos de funções que nós temos. Podemos ter a constante, a linear, a afim, né, ou polinomial de primeiro grau. E com isso, vocês vão vendo as diferenças entre as retas. Então, é isso. Para termos a representação gráfica, temos os nossos pares ordenados. E aí, a gente coloca no plano cartesiano. Sempre vai ser x para abscissa e y para ordenado. Olha lá. Determine em cada caso uma relação entre as variáveis correspondentes ou não, se elas são correspondentes ou não. Um número natural e seu oposto. Um número natural. Número natural a gente tem de 0 para cima, só positivos. Então, eu não posso usar o 0, porque 0 não tem oposto, né? Então, vamos supor que eu tenho o número natural 2. Qual que é o oposto de 2? Menos 2. Se eu tenho o número natural 5, qual que é o oposto de 5? Menos 5. Isso é uma função? Eu consigo escrever isso em forma de função? Sim. Como que eu escreveria essa função? F de x vai ser igual a menos x. F de 2, menos 2. F de 5, menos 5. Então, sim, é função. Letra B.
A medida de um lado de um quadrado e sua área, eu consigo montar uma relação entre a medida de um lado de um quadrado e sua área? Sim, vamos supor que eu tenho um quadrado de lado 3. Como que eu calculo a área? A área do quadrado é L vezes L. Então, como que eu vou calcular aqui? 3 vezes 3, que vai dar 9. Qual seria a minha função? A função seria L vezes L, que é a mesma coisa que L ao quadrado, tá? Ou, melhorando aqui, f de x é igual a x ao quadrado. Mas, presta atenção, aqui não é de primeiro grau, tá? Aqui tá pedindo só pra gente ver se a gente consegue ter uma relação. Sim, a gente consegue ter a relação de função, porém, essa aqui é de segundo grau, mas é função, tá? A quantidade de respostas corretas em uma prova e a nota final obtida. Sim, aqui a gente tem várias formas de a gente calcular uma nota em função do acerto ou do erro. Então, sim, vocês podem colocar, por exemplo, cada questão que acerta vale 3, a que erra vale menos, perde 1, né? Então, a gente cria essa relação de função. Ou seja, por que que é? A nota final depende de quem? Das questões acertadas ou erradas. Vocês podem fazer pela diferença também, tá? Então, sim, temos uma relação de função aí. Próximo. Determine a expressão algébrica que permite modelar a relação existente. Gente, sempre quando pede essa expressão algébrica, nos livros vocês vão encontrar como lei da função. É isso aí. F de x, para a função de primeiro grau, é ax mais b, tá? Então, vamos entender aqui, onde o a não pode ser zerado, senão não recai numa de primeiro grau, mas o b pode. Então, vamos pensar. X e Y. Entrou na máquina X e saiu Y. O que está acontecendo daqui para aqui? No primeiro momento, tá? Vocês podem pensar assim, bom, de 1 para 5, eu somei 4. Aí, vocês têm que testar em todos para ver se vai dar certo. Do 2 para o 7, se eu somar 4, já não vai dar certo. Então, o somei 4 aqui do 1 para o 5, beleza. Mas do 2 para o 7, olha, 2 mais 4 vão dar 6. Então, não vai dar certo, tá? 1 mais 4, 5, beleza. Mas do 2 para o 7 não deu. Então, a gente vai ter que ver uma outra função que vai ter que ser igual para todas, que vai chegar no resultado. A função, você não pode testar em um e depois imaginar uma outra função para o outro x, não. Tem que ser a mesma coisa, é a mesma máquina que vocês estão processando. Então, o que seria aqui? Então, o mais 4 aqui não vai dar certo. Então, nós vamos ter que apagar ele. Mais 4 sai fora. O que vocês poderiam pensar aqui? Vocês podem pensar o seguinte. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. A gente pode pensar alguma coisa desse tipo, olha. 2 vezes x mais 3. Vamos ver se vai dar certo? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Então, o que aconteceu? Eu fixei o 3, tá? E fui modificando quem está junto com o x. Eu fui dobrando o x e somando 3. Dobrando o x e somando 3. Então, aí sim, aí eu consegui verificar uma função que ela é padrão para todos. Olha, 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9.
Então, a função que eu estou trabalhando aqui, a função a ser processada, o meu f de x vai ser igual a 2x mais 3. F de x igual a 2x mais 3. Então, vocês têm que entender isso. Do 1 para o 5, não deu certo a gente pensar que era 4, porque não deu certo no restante da coluna, tá? Aqui, do 2 para o 8, vocês podem pensar em somar 6. Se eu somar 6, 2 mais 6, 8. Mas se eu somar 6 aqui, 3 mais 6, 9, já não vai dar certo somar 6. O que está acontecendo? Outra coisa que vocês podem pensar, multiplicar por quanto? Por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, o que está acontecendo? Está multiplicando por 4. Multiplicando por 4. Então, o meu f de x vai ser igual a 4, é o quádruplo, né? O y é o quádruplo do x. 4 vezes x. Então, essas seriam as duas funções, tá? Gente, essa questão 4. Essa questão 4 ela é um pouquinho... Então, pra mim não ficou muito clara, não, tá? Eu vou fazer de acordo com o que eu entendi aqui, prestando atenção somente no que o gráfico tá me passando. Eu tentei fazer buscando uma função, que essas duas aqui são constantes, né? Essa linha aqui é constante, mas ela é a mesma função. Então, no momento ela fica constante, depois ela decresce, depois ela fica constante, decresce, constante, né? Então, esse é um padrão dela. Então, o que eu fiz aqui? Eu tomei como base somente o que foi me passado no problema. Por exemplo, f de menos 2 mais f de 2. Vamos lá achar um f de menos 2. Quem é esse menos 2? É um x que eu tenho e esse aqui é um outro x que eu tenho. Para um x valendo menos 2, quem vai ser meu y? Então, o x valendo menos 2, olha, eu vou lá no x, tá aqui. Meu y vai ser quem? Vai ser 2, tá? Então, se eu tenho um x menos 2, então, o meu f de menos 2, vou anotar aqui. Meu f de menos 2 vai ser quanto? Vai ser 2. E o meu f de 2? Vamos lá no x valendo 2. Olha, x valendo 2, sobe aqui. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Para baixo de meio um pouquinho. O meu f de 2 vai ser, vamos colocar 0,4. Tá? Vamos lá. Meu f de 1. Onde que tá o f de 1? Vou pegar o 1 e vou subir ele com o y. Tá aqui, ó. F de 1 vai dar 1. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. E o f de menos 1? Vamos pegar aqui, f de menos 1. Então, para o meu x menos 1, o meu y é quanto? 1. F de menos 1, o y é 1. E então, eu já tenho o de menos 1, tenho o de 2, agora o meu f de 3. F de 3. Se eu tenho um x valendo 3, vamos lá para o lado y, vai ser aqui, ó. Vamos colocar isso aqui mais ou menos como menos meio, tá? Menos meio. Pronto, e aí eu fui jogando aqui e fui vendo qual que vai ser verdadeira, tá? Então, vamos apagar. Se eu tenho f de menos 2, que é 2, mais o f de 2, que é 0,4, não vai dar 0. Então, isso aqui é falso. F de 1 é 1. E o f de menos 1 igual a 1. Então, essa é verdadeira. 1 igual a 1. F de 2 é 0,4. Aqui. F de menos 1 é 1. Mais o f de 3 é menos meio. Isso o quê? Isso aqui não vai dar 0,4. Então, essa questão é o quê?
falso. A única questão verdadeira que a gente tem, de acordo com o gráfico, é o quê? Pega o x e acha o y e faça as somas das operações que estão pedindo e ver se é verdadeiro ou falso. Então, a correta é 2, tá? Aqui, a 5 já, pra gente análise de gráfico, gente, eu gosto muito de analisar o gráfico e eu gosto de analisar sem antes achar ponto nenhum, tá? Como que eu analiso? Por exemplo, se ela é crescente ou decrescente, constante, onde que ela é constante. Então, vamos analisar isso aqui. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos seus clientes que utilizava até 500 o seguinte plano. Fixo, R$12 para que fizer até 100 ligações por mês. Então, de 0 até 100, 12 fixos. Caso o cliente faça mais de 101 a 300, ela vai o quê? Adicionando. Então, de 101 a 300, ela vai o quê? Somando 0,10 a cada ligação, tá? Então, ela vai subir. E de 300 até 500, ou 301 a 500, vai ser de novo o quê? Fixo em 32. Fixo. Então, fixo é constante, tá? Subiu, ela é crescente. E aqui é constante. Então, agora nós temos que achar um gráfico onde ela é constante, crescente e constante. Então, vamos ver qual que vai ser esse. Letra A, já não vai dar, porque começou em 0, então não é. Se você tem 50, 0, 0, se você tem 50 ligações, você não tá no 0. 50 ligações é 12 fixos. Então, a letra A já não é. Tá? Então, essa aqui, eliminada. A letra B, olha só, de 0 até 100... Então, de 0 até 100, então daqui até aqui, vão ser fixo de 12, beleza, tá aqui. Depois de 101 até 300, então daqui até 300, ela vai ter que subir, ela vai subindo, né? Porque ela vai acrescentando 10 centavos por ligação, então vai subindo. Então, tá jóia. E depois de 301 a 500, ela volta a ser fixa em 32, olha, se o 33 tá aqui, o 32 tá um pouquinho abaixo. Então, essa aqui pode ser. Vamos checar as outras, tá? Essa aqui, pra mim, tá correta, é essa. Vamos ver se não tem nenhuma pegadinha. C, olha só, a C. Começou constante em 12, certinho, subiu, né, com os 10 centavos até 300, mas olha essa maldade aqui, subindo um pouquinho. Então, essa aqui não é, essa parte aqui, ó, tá errada, tá? Então, a C não é. A E não é, porque ela começa constante, então, a E também tá eliminada. Aqui também está eliminada, porque ela tinha que ser uma parte constante, subir. E depois, tá vendo aqui que ele tá até aberto aqui em 300, lá no 32? Então, isso aqui não é. Tinha que ser uma parte constante. Então, a letra correta é a letra B. Ok? Então, analisem o gráfico, pensa, desenha mesmo como que vocês acham que tem que ser. Bom? Você falou que é fixo, o fixo é constante. Aqui, Enem 2016, vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Tá, vamos pular aqui essa parte. O que está acontecendo? O nível do reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, ele começou com 30% e a gente vê que está abaixando. Vou aproveitar aqui que tem esse gráfico. As nossas funções de primeiro grau, nós temos dois tipos de gráficos, que nós temos a função crescente e decrescente, tá? Se ela vem da esquerda para a direita descendo, ela é uma função decrescente.
Se ela vai da esquerda para a direita subindo, ela é uma função crescente. Então, nesse gráfico aqui, eu estou vendo que ela é uma função decrescendo, ela está decrescente. Quem que me fala se uma função é decrescente ou crescente? Já acrescentando algo mais para vocês, tá? Este A é o que vai me informar. Se o A é maior que zero, ou seja, positivo, ela é crescente. Se o A for menor que zero, ou seja, negativo, ela é decrescente. E uma outra informação importante, tá? Para gráfico, nós vamos utilizar lá na frente. Esse B é o meu valor que corta o eixo do Y. É o valor que corta o eixo do Y. Então, o meu B, o meu valor de Y aqui, ele vai ser sempre quem? 0 para X e B para Y. Tá? Nós vamos ver isso lá na frente. Mas aqui, minha função é decrescente. Ok? Eu vou ensinar uma forma de vocês fazerem sem a gente ter que resolver, achar os pontos, encontrar a função, nem nada. Eu gosto de ser muito ágil na hora de resolver os gráficos. Vamos lá. Mas tem um jeito de achar os pontos e resolver. Vou deixar como dever de casa para vocês depois. É assim, ó. Se ela é decrescente, eu sei que o meu A é negativo. O que que tá pedindo? Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês? Após o 6º mês, para que o reservatório atinja o nível 0 da capacidade. Gente, uma coisa que pode ter pegado muita gente é que olha só onde está começando meu gráfico, está começando no 5%. Então, para ser 0, ele tem que descer mais um nível aqui, ó, porque tá indo de 5 em 5. Então, para ser 0, eu teria que ter aqui, ó, mais uma linha, tá? Mais uma parte no eixo do Y, aonde aqui seria o quê? 0%. Aqui. Então, essa parte aqui, então, é como se a gente continuasse essa parte aqui, né? Ó, ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Vamos estender ela aqui um pouquinho, tá? É como se eu viesse aqui, vou passar uma outra linha aqui, ó, nesse gráfico, para vocês verem. Eu vou puxar isso aqui pra cá também. De ver mais ou menos aonde que ele vai cortar ali. Então, muita atenção, vocês têm que analisar bem a escala do gráfico na hora de vocês resolverem. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui o quê? Vejam bem, de 30 para o segundo ponto aqui, do nível do 1 para o 2, né? Primeiro mês para o segundo mês, eu não baixei 5% total. Baixei menos de 5%. Aqui tá parecendo ser uns 4%. Depois mais 4%, depois mais um pouquinho aqui. Agora, vejam bem, daqui até aqui são 10%. É a variação de quanto? Opa! Daqui até aqui é a variação de 10%. Então, em 10%, olha só. Quanto que eu abaixei em 10%? Né? Quanto tempo que demorou? Isso aqui, para mim, é quanto? 2 meses e meio. Então, a cada 2 meses e meio, tá? Cada 2 meses e meio, vou melhorar aqui para vocês. Então, vocês vão pensar que isso aqui é 2 meses e meio. Aqui, ó, 3 meses, 3 e meio. Então, eu demorei 1, 2, mais meio mês. Eu demorei 2 meses e meio para baixar 10%. Vejam bem, se aqui eu tenho 10% do reservatório, para baixar esses 10%, ele vai ter que vir aqui no 0, ó. Tá?
E para vir no zero, é como se fosse essa escala aqui de novo. Eu vou abaixar um mês, fazer aqui mais ou menos. Um mês, 2 meses e um pedacinho dele. Então, a cada 2 meses e meio, eu abaixo quanto? Diminui 10%. Então, resultado, 2 meses e meio. Mas, Miriam, como que eu faria isso, né, se fosse com função, tá? Então, se fosse com função, vocês teriam que fazer um sistema. Vocês vão ter um sistema onde vocês achariam o valor de A, o valor de B e encontrariam aí, encontraria a função e ia fazer f de x igual a 0. Miriam, como que faz isso? Vamos identificar os pontos que eu tenho. Eu tenho aqui 2 pontos. Eu vou trabalhar com esse e vou trabalhar com esse, que é mais fácil aqui, ó. Então, neste ponto, o que que eu tenho neste ponto? O meu x vale quanto? Meu x vale 1 com 30%. Então, aqui eu tenho o ponto x1, y30. E aqui, eu tenho qual ponto? x6, y10. Eu trabalharia com esses 2 pontos, tá? Como? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, eu tenho o ponto 1,30 e tenho o ponto 6,10. 1,30. Como que eu escrevo a minha função de primeiro grau? AX mais B. Então, primeiro valor é x, segundo valor, y. Primeiro valor x, segundo valor, y. Vamos substituir? Meu y é 30, vou substituir aqui, ó, pensando nessa equação. O y é 30, tá? E o x é 1. Então, fica A vezes 1 mais B. 30 é igual a A mais B. E aqui, se eu for substituir, AX mais B. Y10, X6, 6 vezes A, 6A, um pouco ao contrário, A vezes 6 mais B. 10 igual a 6A mais B. Aí, aqui eu vou ter um sisteminha. Qual sistema? A mais B igual a 30. Mira, precisa inverter? Não, precisa não, gente. Só ficar bonitinho. 6A mais B igual a 10. Ok? Vocês poderiam fazer isso aqui pelo método da adição. O que é o método da adição? Eu vou inverter um valor de qualquer uma aqui para ficar negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vala aqui de baixo e vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar assim, olha. A primeira ficou A mais B igual a 30. E a segunda, menos 6A menos B igual a menos 10. Multiplicar a linha toda, tá? Pra quê? Pra eu cortar. Aí fica menos 5A, menos 10, aqui eu somo agora. 10 mais 30 com menos 10, 20. 20 dividido por menos 5, menos 4. Opa, beleza, olha só. Eu falei com vocês que a função é decrescente, então, meu A tem que ser o quê? Negativo. Então, tá certo, olha, meu A negativo. Beleza. Se meu A é menos 4, quanto que vai valer o B? Só você substituir em qualquer uma aqui. Vamos pegar de cima que tá mais fácil. A mais B igual a 30. Então, meu A é menos 4, mais B igual a 30. B vai ser igual a 30 mais 4. B deu quanto? 34. Pronto. Achei A e B, consigo montar a minha função. Qual é a minha lei da função? Vou colocar de outra cor aqui.
f de x no EAX mais b. Então, o meu f de x vai ser menos 4x mais o b, que é quanto? 34. Aí, vocês vão vir aqui e vai falar, bom, eu quero um x valendo 0, porque não tem que zerar. Então, vocês vão voltar lá. F de 0 vai ser quanto? Volta. Aí, nós vamos ter o quê aqui? Eu quero que o meu y seja 0. Vamos apagar aqui, escrevi errado. Aqui tem que ser 0. Menos 4x mais 34. Vamos passar o 4x para lá, igual a 34. 34 dividido por 4, 8,5. Miriam, mas não foi isso que deu, não. Deu 2,5. Porém, o que que acontece? Nós já temos 6 meses, olha, já passou 6 meses, então tem que diminuir. 8,5 menos 6, 2,5 meses. Ok? Gente, aqui, para eu achar, chegar lá no 0, meu y vai ser 0. Então, aqui o y é 0, tá? 2,5 meses. Olha como que era muito mais fácil a gente fazer somente analisando o gráfico. Então, algumas questões, vocês não precisam de fazer sempre, achar, encontrar a lei da função para resolver, não, tá? Vamos ver a próxima. Aqui. Tá explicando crescimento e decrescimento. Eu já mostrei lá para vocês no gráfico, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho o f de x e tenho o g de x. São duas funções. A f de x é essa aqui, ó. Vamos escrever aqui qual que é a função f de x. F de x, 2x. F de x igual a 2x. E aqui, a g de x? G de x menos x. Menos x. Bom, o que que tá acontecendo? A f de x, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem dois tipos. A crescente, que sobe da esquerda para a direita, e a decrescente, que desce da esquerda para a direita, tá? Então, a f de x é crescente. Essa aqui, ela é uma função crescente. Então, aqui, crescente. E a g de x? Decrescente. Vamos olhar os valores? Olha só. X menos 2, f de x menos 4. X0, 0. 2, 4. O que está acontecendo? Qual dessas funções você acha que é essa? F de x. Então, eu tenho menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2, aqui eu não tenho que multiplicar por 2. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 2, 4. Olha comigo. O x não está aumentando? Setinha para cima. X aumentando. O meu y, ou f de x, também está aumentando. Acompanha aqui. Se meu x aumenta, olha, x1 deu 2. x2 vai dar 4. X aumenta, y aumenta. Olha o contrário na decrescente. O meu x aqui está aumentando. Menos 3, 0 e 1 está subindo. E olha o que está acontecendo com o resultado. Está decrescendo, o y está decrescendo. 3, 0, menos 1. Então, aqui é uma função crescente e aqui é uma função decrescente. Vamos olhar o A? Quem é o A no f de x?
f de x igual a 2x. Quem é o A na f de x? A. Aí vocês vão falar assim, ai, Miriam, cadê o B? O B é 0, tá? E quem é o A na g de x? Cadê o A que não tá aparecendo aqui? Quando não aparece, quem que é? É o 1. Então, o A vai ser quem? Menos 1. A menor que 0, decrescente. A maior que 0, crescente. Tá? Então, vamos lá. 8. Aí, aqui tem uma tabelinha com o ônibus, né, interestadual, que viaja, e tem, aí eles foram medindo, tá? Foram medindo a velocidade. 180 quilômetros fez em 2 horas. 270 quilômetros em 3 horas. Bom, se 180 fez em 2, em 1 hora, ele fez quanto? 90. Então, a cada hora, ele anda 90 quilômetros. Vamos ver se daqui também deu certo. 270 dividido por 3, 90. Então, qual é a velocidade do ônibus? Gente, velocidade não é quilômetros por hora. Então, a cada hora, 90. Então, a velocidade é 90 quilômetros por hora. Tá? Quais os dados serão mostrados na tabela meia hora mais tarde? Então, se 1 hora é 40, meia hora é... se 1 hora é 90, meia hora é 45. Então, às 3 horas e meia, vai ser quanto? 270, que ele já tem, né? Mais 45. Que vai ser 315 quilômetros. 315. Aí, agora, a gente vai preencher a tabela. De hora em hora, 90. Somou meia hora, somamos 45. Então, 3 horas. 3 vezes 90, 270. Agora, 3,5. Vou somar 45. Vai dar 315. 4 horas, 360. 4 horas e meia, 405. E assim por diante. 450. Aqui tá somando de meio e meio. 495. 6, 540. 6 e meia, 585. Então, de meia em meia hora que tá a tabela, vai somando 45, 45. Ok? 9. Em um sistema de depreciação, estabelecendo após 10 anos, gente, isso aqui usa-se muito em contabilidade, tá? Em revendas de carro, essas coisas todas. E até mesmo para a gente declarar imposto de renda. Nós temos que depreciar os bens que a gente usa. O que é depreciar? O valor vai valer menos. Quanto mais você usa, menos vale. Estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zerado. Então, veja bem, 10 anos, ele perdeu o seu valor, é zero. Aí, que você conseguir vender, o preço que conseguir vender, beleza. O imposto de renda, ele tem essas tabelas de depreciação, tá? É usado em declarações de imposto de renda de alguns países, o gráfico abaixo. Então, aqui, ó, valor após 10 anos, tá? Então, vou passando primeiro ano, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro ano, vai que vai. Hora que chegar em 10 anos, seu valor vai estar zero. Então, no primeiro ano, por exemplo, aqui, ele já tá valendo menos. No segundo ano, vai tá valendo menos ainda. Vamos analisar esse gráfico? Primeiro, ele é um gráfico com A maior que 0 ou menor que 0? Ele é crescente ou decrescente? Ele é decrescente. Por quê? Olha a posição. Tá decrescendo, tá diminuindo. Meu X aumenta e meu Y vai só diminuindo, tá? Então, eu sei que é uma função decrescente. Então, meu A vai ter que ser negativo. Então, vamos lá.
Uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual a diferença entre os valores monetários desse bem? Então, esse aqui vai ser o bem A e esse aqui eu vou chamar de bem B. Sei lá, um carro, uma moto. Aí eu quero saber, foi usando, e aí depreciou durante 8 anos. Após 8 anos, eles vão estar valendo um certo valor. Eu quero a diferença desses dois valores. Essa que é a interpretação. Então, primeiro, eu vou ver quanto que ele depreciou. Então, aqui tá lá no ano 8, tá aqui, ó. Tá? Então, tá aqui no ano 8. Ele depreciou tudo isso aqui no ano 8. Tá ok? Ele tá valendo, o valor dele são esses 2 meses aqui que tá faltando. Eu não vou trabalhar, achar a lei da função, nem nada. Nós vamos trabalhar isso aqui com porcentagem. Analisa comigo. Olha para vocês verem que legal. Analisa aqui comigo. Se eu tenho 10 anos para depreciar, então, a cada 10 anos, ele diminui quantos por cento? 10%. Para depreciar tudo, ele tem que depreciar 100%. Então, a cada ano, ele deprecia quanto? Deprecia 10%. Então, aqui vocês podem fazer. Então, a cada 8 anos, ele vai ter só 20% do valor. Não é? Então, se eu tenho 2 meses aqui para depreciar tudo, que está faltando depreciar, eu vou ter 20% do valor do carro, ou do bem. Então, vamos lá comigo. Olha só. Se eu tenho um bem valendo 1.200, ele depreciou 80%, então ele está valendo quanto? 20%. Então, eu quero 20% de 1.200 e eu quero 20% de quanto? De 900. É o que ele vale, porque os 80% acabou. Eu usei, eu gastei, para imposto de renda não vale mais. Então, quanto que vale 20% de 1.200? Você já sabe fazer essa continha. Quem não sabe, joga na fração. Ó, o dia é sempre vezes, tá? Simplifica, 20 vezes 12, 240 que o carro tá valendo. De 1.200, vamos falar que é um carro. Foi para 240. E 20% de 900? De 900. Simplifica, 20 vezes 9, 180. Então, vamos supor que o A é um carro, tá valendo 240. E B é uma moto, tá valendo lá 180. O que está pedindo? Cuidado com 240 aqui, tá? A diferença entre os valores monetários em dólar ou em real, né? Nós vamos colocar aqui em dólar. 240 dólares, 180 dólares. Diferença é menos. Então, eu vou fazer, minha resposta vai ser 240 menos 180. E vai dar 60. Letra B. Tá? Se eu fosse fazer isso pelo método de achar os pontos e tal, eu ia ter a seguinte função. Olha, eu ia ter um ponto aqui e eu ia ter um ponto aqui. Esse ponto é o valor do bem. Então, qual que seria esse ponto? 0 para X, e vamos supor que fosse o bem de 1.200. 1.200 o valor do bem. Depreciou tudo, vai ser 10 para X e 0 para Y. A hora que eu montasse a minha função seria isso aqui, ó. F de X vai ser igual a menos, no caso aqui dos 1.200, 120x mais 200, 1.200. E no caso de 900, seria... Isso aqui é o 10%, gente.
120 não é 10%? Menos 90x mais 900. Aí eu ia colocar zero, ia chegar no valor e achar a diferença, tá? Eu ia fazer aqui para 8 meses, ó, 8 e 8, e achar a diferença. Ok? Aqui. Uma indústria automobilística, vamos lá, nós vamos analisar só gráfico, não vamos fazer conta aqui não. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque do carro, que é dirigido por uma pista de testes e tal. O segmento da reta do gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível, eixo Y, tá aqui, e a distância percorrida, eixo X. Ponto. Expressão algébrica, lei da função que relaciona. Beleza, vamos lá. Adoro fazer isso. Nós vamos ter dois gráficos que eu já falei com vocês. Decrescente e crescente. Decrescente. Olha esse gráfico. Vocês acham que ele é decrescente ou crescente? Olha o sentido da reta, tá diminuindo. Então, eu sei que ela é decrescente e que meu A é menor que zero. O meu A tem que ser o quê? Negativo. Então, já vou caçar um A negativo aqui. O que for positivo, eu já vou eliminar, tá? Quem que é o A, gente? O A é o que tá do lado do X, tá? Não é assim? AX mais B. Então, o A é o que tá agarradinho no X. Então, meu X tem que estar negativo. Aqui, meu A é menos 10, beleza? Até pode ficar. Aqui, meu A é menos 1/10, pode ficar. Menos 1/10 fica. Olha esse A aqui. Esse A é mais 1/10. E aqui também. Então, essa sai e essa sai. Eliminada. Tá? Então, essas duas aqui estão eliminadas. Vamos pôr um xizinho aqui, pra ficar mais bonitinho. A gente elimina daqui, elimina daqui. Não pode. E outra coisa. Então, pronto. Aqui, analisando o meu gráfico, eu tenho que o meu B é o que corta o eixo do Y. Então, B corta Y. Então, meu ponto B, ele é 0 e 50. Então, meu B vale 50. Meu B é a variável que tá sozinha. Então, aqui, essas eu já eliminei. Olha meu B aqui, 500, 50 e 500. Então, essa eliminada, essa eliminada. A minha função, então, que representa, né, esse gráfico é menos 1/10 de x mais 50, tá? Então, essa aqui é a resposta correta. Bom? Poderia fazer achando pontos e tal. 11. Vamos lá na 11. Aqui, tem toda uma historinha, eu vou pular um pouquinho, senão fica longo. Vamos lá. Levou-se em consideração que para tal, né, tá vendo que a gente tem marcação em 2013, em 2015 e 2016. 2014 e 2016 tá sem valores. Tá pedindo 2014. Como que nós vamos achar 2014? Olha só. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura da vacinação da campanha antirrábica de 2013 a 2015, 2016 a 2017, são esse período, né? Deu-se de forma linear. O que nós vamos ver? Qual que é a cobertura do ano de 2014? Então, para achar isso aqui, nós vamos estudar a variação na cobertura. Vai estar lá na minha aulinha explicando o que é essa variação. Essa variação, gente, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico, aqui é X, aqui é Y, tá? Aqui, eu vou ter um determinado ponto aqui,
porque o gráfico ele dá uma mudadinha, ó. Aqui e aqui. Então, eu tenho essa variação aqui, que é a minha variação angular, tá? É meu A. O meu A, eu calculo ele, variação de Y sobre variação de X. O que é variação de Y? É aqui, ó. É o Y2 menos o Y1 dividido pela variação de X. Eu tô querendo aqui, não é? Então, vai ser daqui pra cá, 2015 menos 2013. Então, eu preciso saber essa variação, essa declividade aqui, ó, pra me achar esse ponto do meio. Então, eu vou fazer 59 menos 67 sobre 2015 menos 2014, que vai dar 2. 59 menos 67 vai dar menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, ele vai ser negativo porque tá decrescente, né? Então, aqui, ele o quê? Decaiu 4. Então, daqui pra cá, diminuiu 4. Então, esse ponto meu aqui em 2014 vai ser quanto? 63%. Ok? Temperatura de um processo, né, químico é de 25 graus, temperatura inicial. Então, no ponto zero, vou desenhar um gráfico aqui mais ou menos pra gente ver. Vamos lá. Então, tá aqui. No ponto zero, eu tenho aqui, para x igual a zero, eu já vou começar com 25 graus. Então, aqui, vamos supor que aqui seja 25 graus. Aqui é tempo e aqui é graus Celsius. Então, comecei com 25 graus, tá? Então, a cada 1 minuto, ela aumenta 0,2. Então, vão ter aqui 1, 2, 3. Então, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, no 1 minuto, ela vai aumentar 0,2. Então, ela vai vir para aqui, ó. Então, vai ser daqui, tá? Até aqui. Vou tentar fazer mais ou menos, gente. Vai ficar muito bento, não. Então, aqui, ela aumentou 0,2. Então, aqui foi para 25,5,2. Foi para 25,2. Depois, ela subiu de novo, mais um pouquinho, tá? Então, a cada minuto, ela sobe quanto? 0,2. Então, meu gráfico vai ser mais ou menos isso, 0,2. Qual função que vai representar? Primeiro, vamos ver se ela é crescente ou decrescente. Minha função não é ax mais b? Só que aqui, no caso, vai ser tempo de t, né? Então, vai ser igual a t mais b. Ela tem que ser crescente, então, o meu A tem que ser maior que 0. O A tem que ser positivo. Vamos ver. Todas aqui tem um A positivo, olha. 0,2, 1, 25, 0,2. Então, não vai ser por aí. Eu sei que o B vai cortar o eixo do Y. Então, o meu B tem que ser quanto? 25. Então, eu sei que vai ter que ser AT mais 25. Tá? Então, mais 25 vai ter que vir aqui. Então, olha só. Então, esse aqui sai, tá errado. Esse aqui tá errado e esse aqui tá errado. Então, esses dois estão fora. Vamos analisar a C e a D, que tá com mais 25. A cada minuto, ela sobe 0,2. Ela não sobe 1. Isso aqui é 1.
Então, a função que representa vai ser quem? Vai ser a letra D, tá? 25 é meu B. A cada minuto, a cada tempo de 1 minuto, ela sobe 0,2. Então, no 0,1, no 1 minuto, 0,2. No 2 minutos, 0,4, que é 0,2 vezes 2, tá? Esse aqui é meu A e esse aqui é o T, ok? Então, é isso, gente, né? Ficou um pouco longo, mas eu fui explicando, tá? Se vocês depois quiserem mais algumas informações sobre função de primeiro grau, que tem muitas, é muito pedido, muito analisado em gráfico, vocês procurem lá na minha aulinha introdutória, ok? Obrigada, bye bye e até a próxima.